Peço para gravar. Pronto, iniciando também a segunda fase dessa live, tá? Então aqui eu já estou gravando. E vamos conversar sobre a nossa avaliação, né? Como é que a gente está sendo avaliado nesse curso. E tem uma coisa que eu lembro logo de cabeça assim para vocês. Vou falar da própria questão que está no instrumento, né? O instrumento é uma prova com questões de múltipla escolha e questões discursiva e a questão discursiva. E a questão discursiva, deixa eu lhe falar mais ou menos como é o estilo. É uma coisa parecida com o que aparece no ENAD, gente. Por isso que não é mistério, não vou fazer mistério sobre isso. Ó, vai ter na questão discursiva uma competência, uma habilidade relacionada a essa competência. E o que é que vai ser pedido para você? Vai ser pedido para você fazer o objetivo de aprendizagem em cima dessa habilidade. Então, é você que vai construir o objetivo de aprendizagem. E aí você vai discutir, vai ter lá uma coisa para você discutir a importância desse objetivo de aprendizagem para o processo avaliativo, não é para o processo metodológico, é para o processo de avaliação, qual a importância disso, né? De se ter um objetivo de aprendizagem. Aí você vai entrar com sua teoria de avaliação toda aí, você vai defender que você montou objetivo de aprendizagem. Por quê, né? Por que será que você montou objetivo de aprendizagem? Você montou objetivo de aprendizagem, né? Porque a gente vai avaliar o quê? A gente avalia se alcançou um objetivo, então eu preciso ter um objetivo. E avaliar para quê? Aquela coisa de avaliação, que é eu agora preciso colher dado para traçar um diagnóstico. Em cima desse diagnóstico, eu vou poder mudar minhas práticas, eu vou poder entender o que meus alunos sabem ou não sabem, etc. E vou pedir para vocês pensarem nesse ciclo avaliativo como vai ser. Então, você vai me explicar um ciclo avaliativo assim, em que você vai dizer assim: vou fazer uma avaliação inicial, diagnóstico inicial, aí depois mostrar estratégias formativas, o que é que você pode fazer, até chegar numa final somativa. E aí você vai discutir também seus instrumentos de avaliação. Então lá eu vou guiar vocês na pergunta, dizendo assim, que você tem que elucidar as diversas modalidades de avaliação durante o percurso, os instrumentos de avaliação relacionados a essa modalidade, né? Então é uma questão de planejamento da avaliação, tá? Então basicamente o que é que vai ter nessa questão? Você vai ter também um textinho para vocês discutirem uma coisa com base nesse texto, mas esse aí é surpresa, esse aí só na hora. Mas basicamente o que é que você vai ter, né, na prova? Na questão discursiva, você vai ter uma competência, uma habilidade. Você que constrói o objetivo de aprendizagem, então dá uma olhadinha naquelas atividades sobre o objetivo de aprendizagem. Você que constrói o objetivo de aprendizagem. E com base nesse objetivo construído, você vai me dizer como é que você vai fazer essa avaliação e por que você está tomando essas decisões, tá? Então você vai explicar como é que vai ser o seu processo inicial, formativo e somativo, vai explicar quais as ferramentas avaliativas você usa, você vai fazer uso de uma série de coisas que eu vou deixar lá indicado. Você tem que discutir sobre isso, sobre isso e sobre isso. Então você vai fazer nesse sentido. Essa é a questão discursiva de vocês. É super tranquila, né? E é bem parecido com a questão que eu já vi em concurso para professor, concurso de prefeitura. E é o que o Enad está fazendo também muito agora, né? O Enad está usando também muito isso. Diga, Tamires. Professor, isso é em formato de texto ou a gente vai ter que fazer, tipo, aqueles planos de aula mesmo com horário e tudo mais? Perfeito, ó, Tamires. É em formato de texto, é como se fosse uma redação, viu, Tamires? Perfeito isso que você me pergunta, porque quando aparece esse tipo de questão, tanto em concurso como em Enad, aparece parecendo uma redação. Então, você não vai responder como se fossem perguntas aleatórias. Você vai estabelecer isso como uma redação. Eu me lembro que uma vez eu fiz, há 1000 anos atrás, eu fiz um concurso para a prefeitura municipal, para professor, e ele dava um texto sobre o parque da cidade, etc. E ele pedia, era uma grande redação em que a gente tinha que planejar. Eu não vou pedir o planejamento da metodologia, mas também pedia para a gente fazer como seria a avaliação de uma atividade que falasse sobre o parque da cidade de Salvador. E aí, isso é muito importante porque em concurso adora cair isso. Como é que você avaliaria
e como é que você defende essa avaliação. Então, o que é que você nessa redação coloca, né, que a partir daquela habilidade, você estabeleceria um objetivo de aprendizagem tal, tal, tal. Que esse objetivo é necessário por quê? Por que um objetivo de aprendizagem é necessário para avaliação, gente? Pá, coloca isso aí. A importância dos objetivos de aprendizagem para avaliação. Isso a gente super discutiu na sala. Depois, o que é a sua própria concepção de avaliação? Avaliar é o quê? Né? Aquela coisa que avaliar é coletar dados, montar diagnóstico, não sei o que lá, para mudar tanto que você pode fazer como professor, mas também para os alunos entenderem como é que está o processo deles, etc, etc. Pronto. Que a avaliação pode ser feita em várias etapas. Uma inicial, em que você vai fazer a concepção prévia, né, dos alunos, você vai retirar, você vai entender a concepção prévia dos alunos, entender os conhecimentos prévios dos alunos, entender as dificuldades que os alunos têm. Um processo inicial, vai partir para um processo formativo, pode terminar num processo somativo, mas nunca esqueça uma coisa. Quando você propuser formativa com somativa, nunca esqueça que o processo formativo tem que predominar em relação ao somativo. Tá? Aspectos qualitativos têm privilégios sobre aspectos quantitativos. Está lá na LDB, tá? Está na Lei das Diretrizes e Bases do Brasil. Então, com certeza vai ter isso para você trabalhar isso como uma redação. É um texto único em que você vai fazer parágrafos de introdução, desenvolvimento, né, e conclusão. Então, você vai ter uma pequena redação para fazer. Ok? E outras questões são questões fechadas. Eu vou falar um pouquinho do tema que eu quero revisar com vocês, ok? E em seguida eu volto para discutir coisas sobre a prova. Vamos lá. Essa atividade também está lá no Canvas, tá? Tá junto com a primeira atividade que eu fiz hoje, que foi aquela da análise da caderneta da prefeitura, que é, olha que interessante, leia atentamente a competência 4 da BNCC. A BNCC tem 10 competências gerais para toda a educação básica. São 10 competências. Eu estou projetando, gente? A tela não estou projetando não, né? Espera aí. Deixa eu... Ó o vacilo. Não, professor. Deixa eu projetar. Aqui. Vai aparecer agora para vocês. Tá vendo aqui, ó? Leia atentamente a competência 4 da BNCC. Por que a competência 4? Porque tem 10 competências que é para toda a educação básica. Quando eu digo 10 competências para toda a educação básica, quer dizer assim, que da educação infantil até o ensino médio, passando por todos os anos iniciais, passando pelos anos finais, existem 10 competências que precisam ser trabalhadas. Olha qual é a competência 4. Utilizar diferentes linguagens, seja linguagem verbal, corporal, visual, sonora ou digital. Utilizar essas diferentes linguagens para se expressar e partilhar informações, partilhar experiências, partilhar ideias e partilhar sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levem a um entendimento mútuo. Lindo, né? É você se expressar de todos os meios para que você compartilhe informação, compartilhe experiência, compartilhe ideia, compartilhe sentimentos, compartilhe várias coisas em diferentes contextos, né? Em diferentes situações, sempre produzindo um sentido, gerando informação com sentido, né? Para levar um entendimento, para que as pessoas se entendam, tá? Levando sempre a entendimento. Vamos tentar entender isso aqui, tá? Isso... Cadê? Desculpa aqui. Isso é uma competência. Gente, perceba que uma competência é algo gigante. Tá? A competência é tão gigante que ela é a mesma desde o menino da educação infantil até o jovenzinho saindo do ensino médio. É a mesma competência. Porque ela é enorme e você não dá conta disso da noite para o dia. Você precisa de toda uma escolarização para trabalhar essa competência. Olha o que é uma competência, né? Ela pega diferentes habilidades, diferentes conhecimentos, né? Diferentes objetos de conhecimento. Você usa suas habilidades, seus fazeres, com o seu conhecimento, para resolver problemas. Sempre resolvendo problemas. Isso é aquela ideia de competência que está na BNCC.
Agora, olha a habilidade como uma coisa menor. Agora analise como essas habilidades abaixo se relacionam com a competência 4. Eu peguei assim, duas habilidades aqui de língua portuguesa, que olha como tem tudo a ver com essa competência que está em cima. Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, bilhetes e cartas, em meio impresso ou digital. Repare que essa habilidade, escrever em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, bilhetes e cartas em meio impresso ou digital, ela tem tudo a ver com essa competência que está acima, aqui, ó, utilizar diferentes linguagens, linguagem verbal, por exemplo, para se expressar e partilhar informação. Então, se eu escrevo um bilhete, uma carta, né, eu não estou fazendo parte dessa competência. Repare que a habilidade ela é pequenininha em relação à competência. Ela é um fazer que te ajuda a ter essa competência. Você é hábil nisso e isso vai te ajudar a ser competente nisso. Mas a habilidade ela é pequena perto da competência. E se você for pensar, o objetivo de aprendizagem, a aprendizagem esperada, o objetivo de aprendizagem, ele é menor ainda que a habilidade. Porque olha aqui a habilidade, ó, escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, bilhetes e cartas em meio impresso ou digital. A ideia, para isso ser mais objetivo de aprendizagem, isso tem que ser assim, a aula de hoje é o quê? É carta, é e-mail, por exemplo, e-mail digital. Então, escrever em colaboração com os colegas, né, com a ajuda do professor, um e-mail. Isso é um objetivo de aprendizagem para a aula. Repara que ele é mais pontual. Né? E um e-mail para... E aí eu preciso ter a situação mesmo desse contexto, desse objetivo de aprendizagem. Para que é esse e-mail? Né? Um e-mail para a Coelba me queixando da falta de luz no meu bairro. Repara, eu tenho uma coisa. Ou um e-mail convidando os colegas de escola para minha festa de aniversário. Ou escrever um e-mail... para a diretora da escola solicitando o uso do auditório. Então, assim, perceba que a competência é algo gigante, enorme, as habilidades ajudam a chegar na competência, tá? E os objetivos de aprendizagem são fases para ganhar habilidade. Repara a segunda habilidade aqui, localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros. Ora, quando eu localizo informações explícitas em textos de gênero, eu estou utilizando linguagens, eu estou lá na competência, eu estou ajudando a ganhar essa competência, utilizar diferentes linguagens para se expressar e partilhar informação. Eu estou partilhando a informação à medida que eu consigo localizar a informação no texto. Então perceba, para uma competência acontecer, isso é muito importante, para uma competência acontecer, eu vou precisar de um monte de habilidades. Competência é muito maior que habilidade. Para uma competência acontecer, eu vou ter algumas habilidades que eu preciso. Tá? E eu vou ter só habilidade? Não, é habilidade, alguns conhecimentos também. Alguns objetos de conhecimento também. Eu vou articular isso e eu vou articular todo um lado também de valores, de moral, valores socioemocional. Porque, por exemplo, assim, ó, para eu escrever um e-mail para minha diretora pedindo o auditório, né? Tem uma certa coisa. Como é que eu me dirijo a uma pessoa assim? Né? Como é que eu me dirijo à diretora? Né? Como é que é essa linguagem? Como é que deve ser a forma respeitosa de fazer isso? Tem toda uma questão. Como é que eu me queixo na Embasa, na Coelba, sem ofender as pessoas? Então, repare que tem todo um lado de valores também. Mas o que eu queria é que vocês entendessem, por exemplo, essa hierarquia aí de tamanhos. Competência é algo muito macro, muito grande. Dizer que você é competente em algo é algo que dá trabalho. Para ser competente em algo, você precisa ter uma série de habilidades, você precisa ser habilidoso de diversas formas, tá? Ter conhecimentos. E a competência ela sempre quer isso, para você resolver um problema que é muito complexo, problemas grandes. Vamos detalhar isso. Diante disso, qual é a relação entre competências e habilidades? Então, assim, primeira coisa, né? Competência e habilidade, vamos entender isso. Os termos habilidade e competência são fundamentais no contexto educacional, especialmente em documentos como a BNCC e em teorias de aprendizagem. Embora relacionados, eles têm significados distintos. Habilidade. O que é habilidade? Refere-se a saber fazer algo com destreza. A habilidade é muito bom nesse saber fazer. Se eu sou hábil,
significa que eu sei fazer algo. Eu acho que a habilidade, para mim, sempre foi muito saber fazer. Inclusive, tem habilidade na BNCC que não é habilidade porcaria nenhuma. Tá? Que eles se atrapalharam e fizeram uma outra coisa e está chamando aquilo de habilidade. A habilidade está muito ligada ao saber fazer algo. Né? Você sabe escrever um e-mail para alguém, você sabe achar uma informação ali num texto, é o saber fazer. É o saber executar. Eu acho que a habilidade tem muito essa coisa de você saber executar. É você ser hábil em alguma coisa. Né? Fazer algo com destreza, ou seja, a capacidade de realizar uma tarefa de forma eficaz. Você vai realizar uma tarefa de forma eficaz. Está associada a ações práticas, técnicas ou cognitivas, que podem ser mensuradas, ou seja, podem ser medidas e observadas. Então, a habilidade, muitas vezes, eu vejo você realizar a tarefa. Então, eu posso ver isso acontecer. Eu vejo o resultado da habilidade ali. Né? Você tem habilidade para tal coisa, eu vejo o resultado daquilo acontecer. Quais são as características da habilidade? Ela é mais pontual, ela se aplica a uma certa situação. Por exemplo, eu posso ser habilidoso para escrever e-mails de convite para pessoas e não ser habilidoso para escrever outro tipo de produção. Né? Então, assim, é muito pontual. Eu não quer dizer que com isso eu vou saber fazer um conto, por exemplo. Eu vou saber escrever uma outra coisa desse tipo. Eu sou habilidoso para escrever e-mails daquilo. Para aquele tipo de problema específico, bem pequeno, eu consigo resolver. Né? O cara competente, não. Ele abrange muito mais. Eu vou chegar em competência já já. Mas a habilidade é mais pontual. A habilidade envolve a aplicação de um conhecimento. Então isso é muito interessante, porque na habilidade a gente aplica o conhecimento. Né? A gente não tem conhecimento solto. Isso é muito bacana. A gente não lembra qual era o problema da educação tradicional? Os conhecimentos vinham soltos. Chegava no mundo do trabalho e as pessoas não sabiam fazer nada. Por quê? Porque as pessoas não eram habilidosas. Elas não sabiam o que fazer com aquele conhecimento. Então, a habilidade você aplica um conhecimento para algo. Então, quando você resolve uma equação matemática, quando você escreve um texto dissertativo, quando você fala de forma correta, você aplica seu conhecimento de gramática na construção de suas frases. Não adianta saber gramática no vazio e na hora que fala, você fala tudo errado ou escreve tudo errado. Ah, mas eu sei conjugar os verbos certinho. Tá, mas você não tem habilidade, porque você não usa esse conhecimento na situação, que é uma situação de comunicação. Entendeu qual é a da habilidade? Ter habilidade tem a ver com isso. Você tem um pequeno desafio ali e eu consigo usar esse conhecimento, fazer algo com esse conhecimento. Eu consigo aplicar esse conhecimento. A habilidade tem muito disso, desse saber fazer. Então, eu sei usar a gramática aqui para melhorar a minha fala, para trabalhar a minha escrita. Eu sei fazer isso, para me comunicar dessa forma. Tá? Não adianta como fazia na educação tradicional. Eu sei conjugar os verbos em tudo quanto é tempo, mas na hora de escrever eu escrevo tudo errado porque eu não sei relacionar com aquilo. Eu sei... uma coisa bem legal. Quem não lembra do logaritmo em matemática, né? Então, assim, eu sei... Olha a educação tradicional. Eu sei resolver um logaritmo. Mas não sei resolver nada, não sei aplicar nada com aquilo. Você não tem habilidade ainda. Né? Ou você tem metade da habilidade, só a resolução do logaritmo ali mecânica. Mas você ainda não é habilidoso mesmo para utilizar o logaritmo, porque você não sabe utilizar aquilo. Que contexto eu uso aquilo? Né? Às vezes você vê até coisas de quase habilidade, assim, por exemplo, aquele negócio da fórmula de Bhaskara, né? Que o pessoal diz assim, estou fazendo aniversário hoje e até hoje não usei a fórmula de Bhaskara para nada, da matemática. Na habilidade envolve não só saber resolver a equação, que isso é bacana, mas para quê? E é isso que faltava na educação tradicional. Né? Por exemplo, a pessoa não sabe que toda vez que você tem um arco, por exemplo, você tem uma ponte e a base da ponte é um arco. Ou você está em casa e você tem a coluna também, ela tem um arco assim, né? Você tem uns arcos dentro de casa. E essas estruturas arquitetônicas em arco. Toda vez que tem um arco em alguma coisa, você precisou de uma equação de segundo grau para fazer aquilo, para projetar. O engenheiro precisou daquilo.
né? Então ele precisa usar aquela fórmula de Bhaskara para poder fazer essa estrutura em arco, aquela elipse de cabeça para baixo, né? Que é tipo arcos. Então assim, o cara que sabe isso, para resolver esse problema, ele é habilidoso para aquilo, né? A habilidade é a aplicação da coisa. A habilidade não é conhecimento no vazio. Isso é bem importante. Pode ser desenvolvida por meio de treino e até por meio de repetição. Uma coisa importante, né, gente? Toda habilidade pode ser desenvolvida, toda habilidade é treinável. Não é assim, eu nasci com essa habilidade, eu nasci sem essa habilidade, eu vou morrer sem ela. Não. Toda habilidade é treinável. Então, olha uma habilidade aqui que você tem na matemática. Quarto ano da matemática, habilidade número 12. Reconhecer, nomear e comparar polígonos. Então, eu olho para um polígono e digo, isso aqui é um quadrado. Não, isso aqui não é quadrado, não, isso aqui é retângulo. Olha, isso é mais puxadinho assim. Não é um quadrado, é um retângulo. Olha, isso aqui é um triângulo. Então, eu consigo reconhecer do que você está vendo isso, eu consigo nomear e eu consigo comparar um com o outro. Não, isso aqui é triângulo, ó, gente, só tem 3 lados. Ó, isso aqui é quadrado, são 4. Ah, mas esse é um retângulo porque é mais puxadinho assim, e no quadrado todos os lados são iguais, você não está vendo? Então, quando a gente está fazendo isso, você está aplicando. Para ele ser uma habilidade legal, eu posso mostrar, por exemplo, na rua, eu posso pegar um shopping, uma foto de um shopping e dizer para ele que sair caçando triângulos, quadrados e retângulos ali. Que estruturas são quadradas, que estruturas são retangulares, que estruturas são triangulares. Ele consegue reconhecer, nomear e comparar esses polígonos? Se ele consegue, ele é habilidoso para isso. Ah, a porta da loja é como se fosse um retângulo. Ah, aquela janelinha, aquele quadro que está ali na parede é um quadrado. Ah, aqui esse cabide parece um triângulo. Então, por aí vai. Então, a habilidade, ser habilidoso é saber fazer algo. Agora, olha a competência. A competência, qual é a definição dela? É a mobilização integrada de conhecimentos. Então, você precisa ter os objetos de conhecimento. Você conhece o assunto. Das habilidades, e é mais de uma habilidade para você ter uma competência, não é uma habilidade só. Dos valores e atitudes, porque não é só saber fazer. Uma coisa que é importante na competência, e muitas vezes a gente não discute muito isso, são esses valores e atitudes, tá? Porque não é só você saber fazer, mas qual a sua ética ao fazer isso? Quais são os valores morais ao fazer isso? Né? Porque é uma coisa assim, pessoas que são habilidosas, mas não têm valores, são perigosas. Porque elas têm conhecimento, elas sabem fazer as coisas, mas elas não têm nenhuma ética ou nenhum moral ao fazer essas coisas. Então elas são até perigosas. Conhecimento na mão de quem não tem bem trabalhado a questão dos valores e etc., é algo problemático. Então uma competência, ela pega o conhecimento, ela pega as habilidades, várias habilidades, e ela pega a questão dos seus valores, tá? Ela trabalha isso também. Sempre para quê? Sempre para resolver problemas. Né? Isso a gente viu até na aula passada, a gente discutiu bem isso na aula passada. Sempre para resolver problemas complexos, grandes problemas em diferentes contextos. Muda o exemplo de situação em diferentes contextos. Vai além de uma execução técnica, é mais do que só executar coisa técnica, é mais do que habilidade. Envolvendo julgamento, adaptação e tomada de decisão. O sujeito competente para algo, ele consegue avaliar o que ele está fazendo, ele consegue dar uma adaptada, mudar um pouco o que ele está fazendo, ele consegue tomar decisões. É mais do que uma execução. O que é que diferencia bem ele da habilidade? Ele é bem abrangente, combina múltiplas habilidades, então ele é bem maior que a habilidade. Numa competência você tem um monte de habilidades dentro. Exige saber agir diante de situações reais e imprevisíveis. Que era aqui que a educação tradicional morreu, foi por causa disso aqui. Porque com a educação tradicional a gente trabalhava objeto de conhecimento puro, conteúdo puro, e chegava na hora a gente não sabia agir diante de situações reais e imprevisíveis. Envolve dimensões cognitivas, socioemocionais e éticas. Então ele envolve várias coisas, não é só conhecimento por si só, mas envolve também
questões socioemocionais, como é que você reage a certas coisas, envolve tomada de decisão ética. Então, olha aqui um exemplo de uma competência geral da BNCC, a competência 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digital de formas críticas, significativa e ética. Aqui o aluno não domina a sua habilidade técnica, como usar um software, mas também o seu impacto social. Olha o que ele está dizendo: compreender, utilizar e criar tecnologias digital de forma crítica, significativa e ética. Isso é bacana, porque eu posso ser até habilidoso no meu Instagram. Eu posso ter habilidade de usar o Instagram e de fazer um perfil de Instagram. Tá, mas isso quer dizer que eu sou competente ao fazer isso? Não, repara que a competência ela é maior, de forma crítica, significativa e ética. O que eu estou produzindo? Olha como é uma coisa maior, tá? Sem falar que a habilidade é uma coisa mais localizada. Eu estou fazendo aquilo no Instagram. Aqui é utilizar tecnologias digitais de forma geral. Não é só quando eu estou no Instagram, é quando eu estou no Instagram, quando eu estou usando a inteligência artificial, quando eu estou usando ambiente virtual de aprendizagem, quando eu estou usando diversos meios. A competência é sempre mais ampla, é sempre multicontextos, vários contextos diferentes, envolve várias habilidades, envolve vários saber fazer, tá? E sempre envolve essa dimensão moral, ética, ela é muito interessante. E aí ele vem, ó, a habilidade é saber como fazer. Cadê? Alguém chamou aqui? Diga, Leisca. Eu tenho um exemplo, acho que é legal esse exemplo que eu posso citar. A competência ou a habilidade pode ser o que a gente está aprendendo na faculdade e a competência é o que a gente está exigindo no estágio. Ou seja, a gente vai estar lá vendo como a gente vai estar lidando com os meninos e conhecendo através da teoria com a prática, que é a praxis. Mais ou menos isso? Bacana, bacana. Eu acho que isso também ajuda muito a entender isso, né? E ajuda até a entender assim porque é que o estágio é bom que ele venha um pouquinho depois, né? Porque você precisa desenvolver uma série de habilidades antes para quando você chegar no estágio, você misturar essas habilidades aí e você já está quase desenvolvendo essa competência. Né? Porque competência até é isso, a própria competência da pedagogia, quando você olhar assim, se você pegar as diretrizes nacionais da pedagogia, você vai ver as competências do pedagogo. Eu posso até trazer para vocês isso. E aí as competências do pedagogo, você vai dizer assim, poxa, mas eu ainda não consigo isso. Eu digo, claro que não. Se você já tivesse essas competências, você não precisava estar no curso de pedagogia, você já era, você já era pedagogo. Né? A ideia é que a gente está desenvolvendo isso. E eu acho que no momento do estágio tem essa coisa que a Alesca coloca, que é bem interessante, que é assim, é onde aparecem as situações, como ele coloca ali, né? As situações que não são previsíveis, as situações, saber agir diante de situações reais e imprevisíveis. Então, por exemplo, nas disciplinas a gente simula muito isso. O que você faria em tal situação, né? Na prova a gente até bota o que você faria, a gente tenta simular. No estágio você vê isso, você vive isso, né? Ali você está vendo mesmo um aluno ali de verdade e a situação, por mais que a gente discuta diversas situações, sempre vai surgir uma situação no estágio que é diferente do que a gente discutiu, que é nova. E aí? Né? Aí a ideia é, olha, é impossível discutir todas as situações do mundo porque vão acontecer sempre novidades. Até um professor que tem 10 anos de carreira, ele vai se deparar com novidades. Mas se ele for competente, ele vai pegar o que ele tem de habilidade, o que ele tem de conhecimento, né, com os valores dele, e vai tentar dar uma solução para esse novo e esse imprevisível que aconteceu. Bacana, Alês, que eu acho que você fala uma coisa bem interessante aí pra gente. Então, a habilidade envolve muito saber como fazer, tá? Saber como fazer. A habilidade é bem isso. Eu sou habilidoso, eu sei como fazer. Mas a competência é saber por quê, quando e aplicar e como aplicar esse saber em contextos variados. Então, a competência é maior. Eu sei por que eu estou fazendo, eu sei quando eu devo fazer, eu sei como aplicar em diversos contextos isso. Né? É mais do que saber como fazer. Né? É muito mais do que saber como fazer. Isso é muito bacana.
Por exemplo, você pode ser habilidoso para calcular porcentagens, mas você é competente quando você usa a porcentagem para analisar descontos em compra, tomar decisões financeiras, não só para saber, é mais do que analisar os descontos em compra, o desconto na sua conta de luz, coisa, mas para tomar decisão. Você é competente quando você usa esse conhecimento na tomada de decisão, quando você usa esse conhecimento para algo a mais. É o porquê fazer, etc. Você não é só o cara da performance, aquele que faz aquilo de qualquer forma, não é aquele sujeito que vai muito mais além que aquilo. Né? Você usa para tomar decisões, você usa para fazer uma série de coisas. E aí tem um monte de base teórica para discutir competência, mas eu peguei aqui, né, eu pedi aqui algumas, e aí ele me deu o Philippe Perrenot, que é uma das primeiras discussões de competência, né, do finalzinho dos anos 90. Isso foi muito usado, hoje até não se usa tanto o Perrenot quanto no passado, mas é um marco histórico. O Philippe Perrenot, esse suíço, né, que trouxe a ideia de competência lá do mundo do trabalho, do mundo da administração de empresas para a educação. Ele traz a ideia de competência e a capacidade de agir eficazmente. Você vai agir de forma eficaz em um tipo definido de situação, apoiando-se em conhecimentos, mas sem se limitar a eles. É mais do que o conhecimento. É um conhecimento com as habilidades e com seus valores, né? Porque a competência ela é mais forte. A competência ela envolve isso, é o saber por quê, quando e como aplicar esse conhecimento. Isso é bem legal. Tá? Isso é muito bacana. Eu posso ser até habilidoso para dar embaixadinhas com a bola, para dar chutes com a bola, etc. Mas eu só sou um jogador de futebol competente quando eu consigo usar minhas várias habilidades de chute, disso, daquilo, tudo misturado, para fazer manobras novas em situações completamente inusitadas ali. Eu consigo improvisar e fazer algo fantástico. Aí eu sou bem competente. Né? Então é mais do que saber fazer algo. O Zabala traz que habilidades são ações observáveis, enquanto competências exigem articulação entre saber, fazer e ser. Isso do Zabala é bem lindo. Né? A competência é o saber, fazer e ser. E aí eu lhe digo que é aqui que muito jogador de futebol não é competente, porque ele sabe até fazer algo. Eles sabem fazer muitas coisas, mas eles não sabem muitas vezes ser. Eles não sabem, por exemplo, o poder deles como pessoa ali, como figuras, né, de imagem, etc. E acabam indo por um caminho totalmente equivocado. Porque a competência envolve também isso, essa questão de qual é a nossa ética, quais os nossos valores, nossa própria avaliação do que a gente está fazendo. Isso é muito legal. Então, gente, entendendo essa hierarquia, a competência é algo muito maior, que vai envolver valores, vai envolver problemas complexos, vai envolver situações inesperadas, inusitadas, vai envolver essa capacidade de julgar, a capacidade de improvisar. Competência tem isso. A habilidade são coisas menores, mais observáveis, mas são saber fazer. A habilidade está muito envolvida, são fazer. São várias habilidades para eu construir uma competência. Uma competência nunca está com uma habilidade só. Uma competência ela abraça uma série de habilidades. E as habilidades, mesmo essas habilidades que são mais pontuais, elas são muito grandes para a gente trabalhar de vez na escola. Então a gente vai construindo objetivos de aprendizagem em cima das habilidades. Os objetivos de aprendizagem são menores. Eles fazem a gente ganhar aspectos da habilidade. Ela faz com que a gente vá chegando na habilidade. Então perceba que o trabalho educacional ele é bem por etapa mesmo, né? Então, dá uma lida nesses textos de habilidade e competência, tá? Tem o da aula passada que tá, isso é interessante. Com certeza vai ter questão fechada sobre habilidade e competência. Pense uma coisa, ó, gente, no Brasil, assim como quase todos os países ocidentais, né, Europa toda, Estados Unidos, etc., a gente avalia competência, tá? A gente avalia para a chegada nas competências. Então, se avalia competência leitora, se avalia coisas desse tipo. A redação do Enem é corrigida em cima de competências, né? A própria construção da prova em cima de competências. Então, se trabalha muito essa questão. Repara que a BNCC estabelece 10 competências e depois estabelece não sei quantas habilidades, que são aquelas que têm um código, para dar apoio a essas 10 competências.
Então, o ensino no Brasil, ele visa a competência, tá? A gente nem pode dizer que o ensino visa a construção de habilidades, porque assim, é o meio do caminho. Ele visa a construção de habilidades para a gente chegar na competência. Não é para ficar na habilidade pela habilidade. A habilidade é um meio de caminho. O objetivo final da coisa é chegar na competência. Isso é bem importante. Uma competência você não chega do dia para a noite. Repare, as 10 competências da educação básica, elas são para toda a educação básica. Da educação infantil ao 3º ano do ensino médio. Então perceba como construir uma competência é um projeto de vida. É um projeto de vida. As competências do curso de pedagogia, elas são para serem construídas durante todo o curso de pedagogia, os 4 anos do curso. E honestamente, não dá para construir todas? Não dá. Não dá, porque muitas você vai construir no mundo do trabalho mesmo. Então não dá para sair com todas as competências formadas. Isso é meio que uma ilusão. É um objetivo tentar chegar nessas competências, né? Chegar ao máximo possível dessas competências. Mas a construção dessas competências vai acontecendo durante até a sua vida toda. Bem bacana, né? Bem, meu povo, eu acredito que agora a gente está preparado mesmo para fazer a prova. Diga, Tamires. Professor, eu fiquei só com uma duvidazinha em avaliação somativa, porque eu me perdi um pouquinho, aí eu não sabia se era a junção da formativa e da inicial ou se tinha alguma coisa além. Não, a somativa ela é a parte, tá? Ela não junta a inicial e a formativa. Ela é um momento avaliativo final. Então, por exemplo, eu fiz lá o meu diagnóstico inicial, fiz minha inicial. Beleza, sei meu ponto de partida. Fui fazendo formativas o curso inteiro. Ótimo, tenho um dado da trajetória dos alunos. Mas eu quero agora fazer no final uma última grande avaliação, para fazer um balanço com fechamento, uma avaliação de fechamento de curso. Então eu posso fazer uma prova que fecha o curso, por exemplo. Ou eu posso fazer uma apresentação oral que fecha o curso. Então, esse é um trabalho somativo, é um trabalho final. Tá? Essa é a nota final. Eu vou dar um bom exemplo que acontecia na avaliação de TCC de vocês. Tá? No TCC de vocês, quais são as notas assim do somativo? A somativa final de vocês no TCC não é prova, mas é somativo porque é o que você entrega por escrito, o seu artigo. Então, aquele é o produto que vai ser avaliado e de forma somativa, ele está fechando o ciclo da disciplina. Né? E quando tem a apresentação oral do TCC, também a apresentação oral ela é avaliação somativa. Fechou ali. Então, o que importa é aquela apresentação daquele dia. O que importa é a entrega daquele artigo, o produto final. Bem, de certa forma, a Ana Paula também faz assim. A gente nunca leva só isso em consideração. Porque se a gente é só somativo, gente, vai que você foi ótima no TCC o tempo todo, mas no dia de apresentar o TCC, você estava extremamente nervosa e insegura e fez uma má apresentação oral. Né? Olha como o processo somativo ele tem um problema quando ele é único, né? Quando é só ele que importa. Você deixa de ver a trajetória. Então, assim, o somativo ele tem esse perigo. E a escola usava muito só o somativo. Só tem uma prova no final da unidade. Isso é um problema. Então, o que é que a gente geralmente atribui? Faça seu somativo. Tudo bem, é bom você fazer esse fechamento. Né, botar a nota que fechou o curso, é essa. Você fecha o curso com essa nota. Agora, essa não é a nota do seu curso. É isso que seria importante dizer. Né? Diz assim, tá, mas não é essa nota que vai definir seu curso. Porque eu tenho que levar em conta todo o seu processo. Aí eu tenho que sair da somativa. Aí eu estou saindo da somativa e estou olhando também para a formativa. Estou olhando para o que é que foi até ali. Eu faço muito isso com meus alunos. Eu fiz isso com a turma de psicologia hoje. Eles fizeram a prova que fecha o trimestre deles, é uma turma trimestral. Eu dei as notas, mas a nota que fica não é a nota da prova, porque a gente teve várias coisas até chegar nessa prova. Então, predomina o processo formativo
apesar de eu também considerar o processo somativo final. Diga, Tamires. Levantou a mão de novo? Cadê? Não estou ouvindo. Ai, meu Deus. Espera aí que deu uma desconectada aqui. Uai. Peraí. Uai, cadê a rede daqui? Vou tentar mudar de rede para ver se vai. Toda hora tá tendo problema de conexão. Vamos ver. Vamos ver se a gente volta para essa conexão de rede volta. Se não voltar, eu faço só uns comentários aqui antes de fechar. Oh, meu Deus. Tá de seguro. Vamos. Deixa eu tentar voltar aqui. Olha como tá ruim.